Olá, galera! Eu sou o Michael. E eu sou o Samuel. E esse é o No Aleatório. Então, galera, hoje eu trouxe um convidado especial aqui pro canal pra gente tratando de um assunto que a gente falou que ia trazer pra cá, ia fazer, que foi falar sobre o filme Diabo Veste Prada 2. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre todos os lançamentos que a Anne Hathaway vai fazer esse ano, né? Todos os filmes e até do ano que vem. E vou até deixar aqui no card pra vocês estarem verificando. E nesse vídeo a gente prometeu que a gente ia assistir o Diabo Veste Prada 2. Na verdade, teve até alguém aí que fez um drama, né? Porque eu ia com os meus amigos do trabalho. Uma fortaleza da solidão, no gelo, para sempre. Um lobo solitário e abandonado. E o drama foi tanto que eu levei ele junto com os meus amigos pra gente assistir o filme no dia 30. E então a gente resolveu trazer esse videozinho aqui pra trazer pra vocês, já adiantando aqui, vai ter muito spoiler, tipo a roda. Então se você não quer ver o filme ou não quer receber spoilers antes de ver o filme, aguarda pra ver esse vídeo ainda, mas assista depois que você assistir o filme pra gente ver se a gente compartilha as mesmas ideias. Mas enfim, aqui a gente vai trazer então um resumão do filme, críticas positivas, negativas, construtivas, e enfim, vamos para o vídeo. Olá. Eu, hein? Abriram as portas do brechó? Perdão, quem é essa? Tá, o filme começa, na verdade, com a Miranda aparecendo já, vazando ali umas informações para vários sites de fofoca ali, que a Miranda e a Runway tava tendo trabalho... Como é que fala? Ela estava sendo acusada de trabalho exploratório. Exploratório, isso. Coisa que a gente viu, né, bem claro no primeiro filme, né? E, enfim, daí vazou isso para vários sites de fofoca, e isso que ainda não começou a manchar ali a imagem da Miranda, da Runway e da empresa, que eu esqueci o nome agora, mas do grupo ali, né, que a Runway fazia parte. Em contrapartida, a Andrea estava recebendo um prêmio de jornalismo, porém, assim, segundos antes dela receber esse prêmio, dela ser anunciada como a vencedora, ela recebeu uma mensagem. Na verdade, todo mundo do jornal a qual ela trabalhava receberam uma mensagem, simplesmente sendo demitidos via mensagem, e todo mundo ficou desempregado. E, inclusive, daí, quando ela vai agradecer ali pelo prêmio, né, ela fala, dá todo um discurso que também viraliza na internet, e com isso fica meio que, já no início do filme, esses dois lados, né? A Miranda com esse problema, essa questão de imagem, e a Andrea desempregada. Por outro lado, o CEO do grupo ali, que a Runway faz parte, recebeu ali, na verdade o filho dele, que recebeu ali uma indicação ali, um post da Andrea, desse momento do discurso dela. E simplesmente eles pensam, por que não trazê-la para dentro da Runway para tentar melhorar essa imagem que a revista está precisando, né? Então é isso que eles fazem, eles mandam ali mensagem para ela, entram em contato. Ela fica meio assim, porque ela sabe, né, do que se trata, como foi trabalhar com a Miranda. E ela fica assim bem dividida, mas ela pensa também até tá ajudando esses amigos do trabalho dela, que também estavam desempregados, e acaba aceitando. Ela aceita, e daí ela já começaria no outro dia. Se eu não estou enganado, no outro dia, mas daí. Ela chega lá na entrevista não, ela chega ali na Runway, quando ela ia começar. Assim, ela não tava muito afim, mas ela falou, vou fingir, né, que eu tô super animada. E ela chega com um sorriso de orelha a orelha, e não acredito que eu sei, nanana. E a Miranda simplesmente, assim, não sabia de nada. Pega de surpresa. A Miranda simplesmente não fazia ideia do porquê raios que a Andrea estava ali. Diz ela que nem lembra da Andrea. E, enfim, daí a Andrea já fica, meu Deus do céu, o que eu fiz? Já dei o spoiler aqui do meu emprego. E, enfim, já fica uma torta de climão ali com a Miranda. Porém, já que ela estava lá, eles tinham que ir até um patrocinador, que simplesmente era a Dior, né? Que foi uma coisa que até que nesse filme teve bastante, foi marcas, viu? E simplesmente quando eles chegam na Dior, quem que era responsável ali, que ia tratar com elas era quem? A Emily, do primeiro filme. E isso foi uma coisa muito boa, que até trouxe vários personagens do primeiro filme, não todos, mas uma boa quantidade até, que não foi só
a Miranda e a Andrea, né? Enfim, ali a Emily já se posiciona ali um pouco acima, porque ela se sente no domínio da situação, né? Já que ela é patrocinadora, podendo então dizer o que ela quer e o que ela não quer pra Miranda. E a Miranda simplesmente abaixa a cabeça e fala, tudo bom, então tá bom, aceitamos. E a Andrea fica, o que tá acontecendo? Não é essa Miranda que eu conheço, e realmente eu fiquei assim também. Mas enfim, aí a Andrea vai fazendo os trabalhos dela lá. Com o tempo eles vão vendo que a Miranda, ela acha que não tá chamando tanta atenção, tá destoando muito da revista. E a Andrea começa a ficar, meu Deus do céu, eu preciso agradar a Miranda. E vai tentando fazer coisa, assim, nesse meio tempo. Ela conhece um cara, do nada ali, que é dono do prédio que ela compra um apartamento. E sim, ela vai indo até que ela consegue uma entrevista com uma artista, assim, que no filme não aparecia publicamente, não fazia comentários públicos há anos, acho que há uns 3 anos, e ela consegue essa exclusiva. E pra ela, assim, isso foi um ponto super positivo com a Miranda. Então elas vão lá, fazem a entrevista, e essa entrevista em si, ela ficou muito, ela repercutiu bastante, trouxe uma boa imagem também. O trabalho da Andrea pra melhorar a imagem da revista também estava indo muito bem, inclusive foi isso que até fez com que essa celebridade topasse fazer essa entrevista. E, enfim, ali ela já consegue, então, vários pontos. Aí, no meio disso tudo, tava tudo às mil maravilhas. A Miranda ia ser simplesmente promovida como... Diretora-geral do grupo. Isso, como diretora-geral, acho que é da Ruanda, isso. Não, do grupo. É? Do grupo todo, diretora. Global. Era alguma coisa global. Não sei se era do grupo ou se era só da Eu acho que era da Runway Runway Global. E, enfim, aí, só que ele ia fazer esse anúncio no aniversário dele. Fizeram uma festona de aniversário, tudo muito lindo, tudo muito bom. O cara bate as voltas. Não, antes de fazer o comentário, deu até pena da Miranda, tadinho. E daí, tudo passa pro filho dele, passa o velório dele e tudo. E o filho dele, ele já tem um pensamento um pouco diferente do pai dele, que é cortar gastos, principalmente na Runway. E a Andrea escuta, na verdade, a secretária da Andrea consegue uma gravação ali do cara falando assim, que ele vai querer cortar os gastos, incluindo ali a parte da Andrea e, enfim, querer cortar tudo. E funcionários com mais de 5 anos. No meio disso tudo está quem? Nigel, que já tá lá, né, gato, bicha velha. E, enfim, aí a Andrea fica toda preocupada, vai falar com a Miranda fala que ela não se estressar, que não é parte da jurisdição dela isso, não tem que ela se estressar não. Enfim, elas vão pra Itália, que é onde que ia ter o babadão desse filme. Esse filme não é o babado na França, não é em Paris, é na Itália. Milão. Em Milão, isso. Vão pra lá e lá eles iam fazer um desfile, um evento que eles fazem anual, que ia ter artistas famosos e tudo mais. Porém, com o corte de gastos tiveram que alterar. E de início eles não falam quem é. Porém, eu peguei um spoiler, então eu já imaginava quem é. Enfim. Aí eles vão pra lá, e lá ela tem a ideia de falar com a Emily, aquela que era secretária junto com ela do primeiro filme, e com o marido dela, que é um milionário, bilionário, trilionário, não sei o que ele é. É rico, tem dinheiro. Pra ele comprar a Runway. Pra daí não ter esses cortes. Ela consegue isso, ele vai pra comprar. E ali a Emily, ela se desmascara e fala, não gata, a Runway agora vai ser minha, eu vou dirigir, não vou deixar pra Miranda. Porque a Miranda, ela fez eu sair da Runway pra trabalhar na Dior, foi ela que fez essa coisa aí. E, enfim, quem via ela na Dior pensava que, nossa, porque ela tava, tipo, super grandona lá dentro, sabe? E, enfim, aí tem esse babado aí. E no meio disso daí, aí tá a Andrea tendo que arrumar essa nova cagada que ela faz. Porque realmente ninguém chamou ela pra fazer nada ali e ela vai querer fazer merda. E, enfim, aí no meio disso tudo tem esse evento da Runway. Simplesmente quem canta ali é a Gaga. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Hate all you want, but I'm dangerous, you won't burn your tongue on this tea. Lindérrima. Mais uma música nova pro filme, né? Já tinha sido Runway, teve essa outra.
E, enfim, aí no meio da apresentação da Gaga, vai a Miranda pra sei lá onde, que no final ela consegue falar com a celebridade que mais ali no início, barra meio do filme, deve ser exclusiva pra ela vai lá, compra simplesmente todo o grupo, não apenas a Runway, mas todo o grupo do filho do antigo CEO, por um valor muito maior que o outro cara ia dar. E é isso, e assim daí meio que ela salva o dia. Daí ela dá liberdade pra elas poderem agir como elas quiserem, sem ficar se metendo, sabe? E, enfim, aí elas voltam nos Estados Unidos e cada um trabalha, namora e o filme acaba. Esse é um resumão bem resumidinho do filme. Bom, eu imaginava, né, que a história ia se passar depois dela ter saído, né, da Runway e escrito o livro sobre a Miranda, né, que foi que deu origem ao filme, né, que você sabe qual que é a história real, né, que a Miranda é pra ser Anna Wintour e era uma jornalista que trabalhou com ela por um tempo e passou por essa experiência de trabalhar com a Anna Wintour e escreveu o livro. E aí ela né, ficou famosa, rendeu o filme e tudo mais. Eu pensei que ia acontecer a mesma coisa. Só que não, a Dea, que é a Andrea, né, continuou pobre. Né? Tanto que, como o Mike falou, pra falar a verdade pra vocês, eu cheguei um pouquinho atrasado no cinema, né? Porque marcaram o filme para 7 horas e eu tinha chegado do trabalho. Tive que correr para conseguir chegar lá e tava um trânsito horrível por causa do feriado. Que a gente assistiu esse filme na véspera do Dia do Trabalhador. Mas né, quando eu cheguei lá eu já tinha perdido um pouquinho do começo. Mas aí, como ele falou, ela perdeu o emprego já. Então ela estava bem mais prejudicada do que eu imaginava. Né? Eu pensava só que ela ainda estava trabalhando no jornal, estava bem pobre e estava ali, né, segurando as pontas com o trabalhinho que ela tinha. Mas aí, com essa crise na revista, ela foi contratada para fazer meio que uma... Como é aquilo que a Carol Conká faz? Uma gestão de crise, né? Porque a revista está passando por um processo não, né? A revista teve que se adaptar, digitalizar, se adaptar às editoriais, as pessoas têm que, né? E essa é uma das grandes questões, é que por mais que ela esteja fazendo um bom trabalho em, né, limpar o nome da Runway, né, por causa do escândalo de trabalho exploratório, as publicações já não estavam dando views, né, que hoje em dia é o que importa, né, quantos views tem as publicações, os artigos e tudo mais. Tanto que muitos jornais hoje em dia já estão migrando até para o TikTok e para o Reels do Instagram. Eu mesmo assisto, vejo as notícias e assisto o jornal só pelo Instagram. Então, como isso não está trazendo tanto, né, resultado, ela acaba ficando bem impressionada. Mas assim, né, falando do filme no geral, eu estava com a expectativa bem baixa, né. Eu esperava assim que fosse no máximo uma coisinha assim que nem foi Sexta-feira Muito Louca 2. Que, né, tipo, não foi, né, revolucionário, não foi tipo assim melhor do que o primeiro, mas foi um filme assim bom, foi um filme que não decepcionou, foi um filme assim um pouquinho até divertido, e tipo não foi um completo desastre. Então eu tava com uma expectativa bem baixa. E assim, né, sinceramente ficou na expectativa, né, não foi assim um filme assim revolucionário, teve algumas partes icônicas, né, mas assim, eu tava até comentando com o Mike, por exemplo, a Angela ali no primeiro filme, quando ela começa a usar roupas, né, tem uma sequência ali, né, de roupas muito bonitas, muito interessantes. Só que nesse segundo filme, né, assim, na minha opinião, a única que realmente estava bem vestida o tempo todo era a primeira assistente da Miranda, né, que dessa vez a primeira assistente era para ser tipo assim, né, uma assistente super competente. E assim, que também era quem cuidava da parte de imagem que a Miranda passa. Inclusive ela sempre censurava a Miranda quando ela tava pra falar ou ela falava alguma coisa ali que poderia gerar alguma crítica negativa. Pois é, e tipo assim, foi a única pessoa do filme todo que eu não vi a Miranda chamando de competente. Que eu não vi a Miranda reclamando nada dela. E olha que ela repreende a Miranda. Então assim, ó, uma coisa que eu tinha ficado satisfeita era que os personagens em geral estavam todos bem caracterizados. Tu olhava, né, pra personagem da Emily e via a Emily do primeiro filme. A Andy também
até, né, uma das amigas de Sol que voltou do primeiro filme, né, também Isso. tava do mesmo jeitinho. Com cabelo longo. A única que assim, né, ficou meio destoada da versão original foi a Miranda. Não sei se, né, por causa que ela tinha que ser, né, mais adaptada, né, para os dias atuais, né, porque, né, eu acho que eles ficaram meio com medo da visão daquela chefe autoritária, não pegar bem nos dias de hoje. Mas, ou porque era para ser o intuito do filme mesmo, porque, né, qualquer chefe assim desse nível tinha que ser, tipo, né, um pouquinho mais amenizado por causa dos dias atuais, né? Por isso que tem, né, como o Mike comentou, a personagem da primeira assistente que fica ali toda hora Repreendendo. repreendendo é muito forte pra Miranda, mas podando, assim, né, pra dizer, isso não é legal, isso aí não tá Dando aqueles bom, toquezinhos. né, pra Miranda não perder a linha, já que ele estava tentando sair de uma imagem de empresa exploratória. Só isso que me deixou decepcionado. Assim, eu imaginava que ia ter uma cena assim de Met Gala que nem tem no filme da 8 Mulheres e um Segredo, assim, né? Que realmente é o evento Met Gala e aparece ali um monte de gente famosa, mas ainda assim ao longo do filme apareceu bastante gente famosa, né? Donatella. Apareceu a Donatella conversando com a Emily, apareceu, acho que é o John Legend, apareceu bastante gente famosa, né? Inclusive a Gaga, né? Porque o Mike falou que eles meio que deixaram que seguraram, mas teve uma hora que a gente não prestou atenção, ele não prestou atenção, ele me distraiu, que eles falavam justamente do que queriam botar para tocar no desfile John Legend, só que como já estava naquela parte de corte de gasto, não queriam levar ele porque ele exigiu que fosse o piano dele próprio que fosse levado para Milão. Então ia ser muito caro e eles cortaram ele. E daí foi que sugeriram botar a Gaga e daí a gente já descobre aqui uma pequena assim, né, sática do filme que fala que a Miranda não gosta da Gaga e a Gaga não gosta da Miranda e elas têm uma briga. A única razão pela qual a Gaga apresenta, né, no desfile é porque tem um estilista, né, que veste a Gaga, que é amigo da Miranda e ele que convenceu ela. Eu só senti falta da participação da Dolce, né, já que a Gaga participou, porque não colocar a Dolce também para participar? Porque a Gaga é atriz, gato. Ela é atriz. Mas a Dolce também pode ser. Pode, mas não é. E eu gostei bastante da trilha sonora, né? Não fizeram, tipo assim, né, um álbum de músicas original pro filme, como foi feito no da Barbie. Mas eu gostei das músicas que eles escolheram, né? Botaram, né, a Miley Cyrus, a Laufey, botaram um monte de gente fora as músicas que fizeram pro filme. A gente foi até olhar, né, o álbum que saiu hoje, né? Só que as músicas não estão todas liberadas, só as músicas originais do filme. As músicas que eles selecionaram de outros artistas não estão liberadas para ouvir no álbum. Claro que se tu pesquisar, tu vai ouvir Isso elas. no YouTube Music, gente, que a gente utiliza, tá? Não sei se no Spotify, nos outros também já tá funcionando, mas para nós não tá aparecendo. Mas eu gostei bastante da escolha das músicas. Pra te falar a verdade, eu só ouvi duas. O Mike falou que tocou uma da Dua Lipa no começo, só que eu não cheguei a ver. Mas da Miley encaixou muito bem, a da Lauf também encaixou muito bem. Vogue encaixa muito bem também. E Vogue também, né? Mas Vogue não tá no CD, na coleção, eu né? acho que não tá não. Pois é, Vogue. Mas não é que bom que também tocaram o Vogue. Eu acho que, tipo assim, foi uma música que tinha que estar. Enfim, a minha percepção do filme é que foi um filme, assim, né, pra dar uma nostalgia, né, pra ser um fanservice e atendeu bem esses requisitos. Só não foi um filme, assim, revolucionário, principalmente, assim, na questão da moda. Pra falar a verdade, assim, de questão de moda, não sei se vocês assistiram o filme da Cruella, mas eu acho que o filme da Cruella é muito parecido com o filme do Diabo Veste Prada, só que eu acho que é melhor porque lá sim eles mostram bastante figurino. Esse, né, por mais que tenha alguns figurinos bem interessantes, mas não deram tanto destaque. O destaque, né, provavelmente esse era o propósito do filme, era dar destaque para a questão, né, do jornalismo no mundo digital e tal. Mesmo que eles vendam como, tipo assim, a questão da moda como foco principal, o filme em si fala mais sobre jornalismo nos dias de hoje do que sobre a moda nos dias de hoje. Então, se tu for lá esperando assim, um filme assim, que vai aparecendo grandes looks, grandes roupas, eu acho que pode se decepcionar um pouco, mas se tu quiser assim, uma boa história sobre, né, o mundo digital, sobre como as pessoas têm que se adaptar hoje em dia com as novas tendências, as mudanças,
Eu acho que tu tem que ir com esse pensamento, né? Não esperando ver grandes lucros, mas com o pensamento de como é a vida digital hoje. Inclusive, eu tava vendo uma notícia que eu achei até curioso, que tem uma parte do filme, né, que é o plot, posso falar o plot? Pode. Que daí o plot é que a Emily, né, com o namorado, né, que não é marido, é namorado, que é bilionário, eles compram a Runway, mas no intuito de colocar a Emily, né, como a editora-chefe no lugar da Miranda. É isso que a Emily não percebe. A Emily não, a Andy não percebe, né, a intenção da Emily. Outra coisa que eu não gostei também foi ter ele colocado a Emily como vilã. Mas aí eu vi, acho que se eu não me engano foi hoje mesmo, eu vi uma notícia de que o dono da Amazon, ele que está patrocinando, ele é o principal patrocinador esse ano do Met Gala. E aí ele, né, o pessoal tá querendo boicotar, porque ele também é quem financia muitas operações do ICE lá nos Estados Unidos. Então o pessoal está questionando muito, né, ele ser o principal patrocinador, inclusive ele, né, colocou a esposa dele como capa da Vogue recentemente, né. Engraçado que teve uma cena lá que a Amy, né, já estava empolgada com a ideia de ser a editora da Runway e já sugere já que ela já seja a próxima capa. Então eu achei bem curioso isso, que é uma coisa que aconteceu recentemente esse ano e o filme já gravado no ano passado já fala sobre isso. Então, enfim, não sei como é que vai ser o Met Gala desse ano. Se eu não me engano, esse ano que a Beyoncé vai ser anfitriã. Pois é, esse ano a Beyoncé vai ser anfitriã, então bora ver como é que vai ser. Espero que esse ano tenha pelo menos roupas interessantes, que de uns dias pra cá os tapetes vermelhos têm ficado cada vez mais escassos, assim, de roupas interessantes. Mas, enfim, acho que essa é a mensagem do filme, sobre como assim, né, o mundo digital, como a internet e como até, né, os grandes empresários, os bilionários estão, né, influenciando ali em todos os ambientes, inclusive até no jornalismo e por consequência na moda. Então, gente, eu gostei muito do filme, gostei bastante. Me surpreendeu de uma forma bem positiva, utilizando uma sexta-feira muito louca, ainda mais louca como o Samuel utilizou. Pra mim, eu acho que ele foi tão bom quanto, sabe? Porque uma sexta-feira mais louca ainda, eu fui com a expectativa bem baixa. Então, já saí de lá bem satisfeito. Com isso, eu acabei indo com um pouco de expectativa ainda agora no Diabo Veste Prada, sabe? E conseguiu atender. Eu gostei bastante. Uma das poucas coisas que eu realmente não gostei tanto foi a Miranda nesse filme. Eu acho que eles fizeram ela muito cômica, sabe? Claro, eu gostei muito dos easter eggs e referências ao filme anterior. Assim, amei, peguei cada um deles. Mas eu acho que, principalmente o último da última cena, né, a última fala. Mas eu acho que fugiu um pouco a essência da Miranda, sabe? Tipo, no primeiro filme ela é, né, aquela mulher de ferro, ela que domina a moda. Claro, eu entendo que nesse filme agora, a Runway já tá mais abaixo, mas eles ainda dão a entender que é ela que domina a moda, sabe? E por exemplo, aquela cena do início, né, que a Emily tem o controle ali da situação e ela só abaixa a cabeça, eu fiquei um pouquinho decepcionado realmente. Porque a Miranda ela ainda é pra ser essa pessoa que controla a moda. Claro, é um patrocinador? Mas eu acho que a Miranda deveria ter feito ali, dado algum comentário, ainda mais que a Emily é uma antiga funcionária dela, gente. Eu acho que isso ela teria utilizado muito bem. E teve outros momentos ali do filme também. Ali na parte com o CEO da empresa, eu até entendo. Porque é o chefe dela, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um dos poucos detalhes, sabe? Mas eu amei muito, até os personagens que eles trouxeram ali, a amiga dela, que aparece algumas vezes ali. Gostei bastante. A Emily Blunt, gente, tá lindérrima, lindérrima. Os looks dela, perfeitos. O do funeral é um dos meus favoritos. Mas, ai, gente, ela com aquele... com o macacãozinho, com os partículas... Ai, muito linda. Ela nesse filme, assim, ó, lindíssima. Outra coisa que eu amei, super merecido, foi o Nigel ter tido seu reconhecimento nesse filme, sabe? Apareceu bastante e no final ali conseguiu fazer o discurso. Claro que o coitado merece, né, muito mais do que isso, né? Porque tá desde... ele praticamente fundou aquela empresa junto com a Miranda. Eu sei que não, mas tá há muito tempo lá. Então eu fico muito feliz dele ter tido mais esse reconhecimento ali.
Gostei também até das referências da atualidade ali, em questão da geração atual ali, que fazem piadinha com a secretária dela, tadinha. Mas é uma querida, achei muito engraçadinha. E o útil também. E útil também, falem dela, mas falem baixinho, porque a bicha foi inteligente. Quando chegar perto de mim, tu fala bem baixinho. Mas enfim, no geral foi um filme que eu gostei bastante. Realmente não trouxe tanto look, mas ainda trouxe ali alguma coisa. E as marcas realmente deixaram utilizar o nome delas nesse filme, porque, assim, tirando a Prada, que tá no nome do filme, e a Dior, que a Emily trabalhava, né? Os outros eram, tipo, coisinhas aqui sim, bem no canto. Tem a cena da Miranda, que ela vai lá no centro da praça lá. E aí tem uma loja de cada lado. Aí tem também na parte do desfile lá no filme, que tem Dolce & Gabbana, assim, numa bandeira, sabe? Então eu gostei que não foi uma coisa também tão jogada ali, né? Mas, tão escancarada no caso, mas assim, tava lá. E até a Gucci que foi mencionada. No final ainda ele sai da Dior pra trabalhar na Gucci, né? Eu acho que ela ganhou a conta da Dior, ou pediu a conta, mas enfim, dela vai pra Gucci. Mas enfim, no geral, um filme maravilhoso, acho que foi muito bom. Eles não seguiram o livro realmente, eu tava pesquisando ali, eu não li nenhum dos livros. Agora eu quero ler, fiquei curioso, mas não li ainda, mas já vi aí que não seguiram o livro. E se tiver uma continuação, então, não vai seguir o terceiro também. Mas no geral, assim, um filme maravilhoso, muito bom. Um dinheiro muito bem pago, muito bem investido para quem for assistir no cinema. Mas, enfim, esse é o nosso achismo, nossa opinião em relação ao Diabo Veste Prada 2. Deixe comentários o que você achou do filme, se você quer ver, se você foi ver, como foi. A nossa sessão tava cheia. Eu até falei pra minha amiga que o pessoal ali, eles não estavam indo tipo de um ou de casal, eles iam em gangue, eles iam em grupo. O pessoal entrava em 8 cada grupo no cinema. E eu acho que foi justamente uma questão ali de 2007, sabe? Tipo, ter essa nostalgia, sabe? Você com o seu grupo de amigos da época, tudo. Então, acho que foi por isso que encheu tanto e só com grupos. Então, gostei muito. Pensar que o filme que eu, por exemplo, eu conheci esse filme na sessão da tarde, né? E eu nunca tinha ido no cinema, né? Não até agora, né? Mas tipo, você assistia esses filmes sempre pensando, nossa, como será a visão desse filme no cinema, né? Principalmente naquela sequência de roupa que ela veste no primeiro filme, a Indy. Aí daí tem a segunda parte, a parte de Milão, que vão aparecendo eles com as roupas, né? Nesse a Indy ainda tá com as roupas legais, mas ainda assim, quem tá com a melhor roupa é a primeira assistente da Miranda. Uhum. Inclusive, a primeira assistente, agora que eu lembrei, já ia no filme, só, agora que eu lembrei. Ela dá esse negócio com a Miranda, mas ela é bem nojenta, igual a Emily no primeiro filme, tá? Porque tem o subordinado dela lá, coitado, o menino não pode nem levantar pra ir no banheiro, mas ele em si é um querido e a Andy se dá super bem com ele. E depois, no final, ele é promovido. E daí podia ser, sabe que no final ele é promovido pra primeiro assistente, e daí poderia aproveitar essa oportunidade pra segunda assistente, né, que entra no lugar dele, botar quem? Botar a Dolce pra fazer. Ela não ia precisar nem fazer nada, só você ficaria sentada no computador. Aí sim, aí temos um ponto. Mas talvez a Dolce, a música só foi feita depois do filme mesmo. Inclusive, gente, agora que eu lembrei, o videoclipe de Runway, perfeito. Muito bom. Pra quem tem saudade, pra quem queria um pouquinho mais da era art pop da Lady Gaga, pode assistir. Da era pop de antigamente, né? Vamos e venhamos, que tem muitos looks icônicos ali. Pode ver que acho que ali, pra mim, é um filho do art pop. Talvez até a Gaga deve ter aproveitado muita ideia do que ela tinha pro art pop pra fazer esse videoclipe. Enfim, mas Runway, muito bom. Queremos vê-lo no VMA, concorrendo pra alguma coisa, porque merece. E levando a premiação. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixe aquele gostei se você gostou do vídeo. E nos comentários se você gostou do filme, se você vai no cinema ver, se você foi no cinema ver, se você não vai no cinema ver, mas quer ver. Enfim, o que você achou do filme. Até a próxima, um beijão e tchau. É só isso.